Olá, boa noite a vocês todos e todas que estão aqui assistindo esse ciclo de palestra. Nós estamos hoje na última noite e com o palestrante Samuel Mello, que, para minha alegria pessoal, é discente da licenciatura em computação do IFBA Campus Valença. Eu digo isso da minha alegria pessoal por conta de sempre acreditar que os discentes devem, obrigatoriamente, apresentar trabalhos, apresentar discussões, e para mim, estar aqui com o Samuel, que é aluno da licenciatura em computação, é de uma alegria e de uma riqueza que não tem preço, tá? Como já é do conhecimento de vocês, Samuel vai falar sobre um tema que é extremamente interessante, que é sobre Michel Foucault, algo que, para nós que temos relação com esse assunto, com esse autor, é muito rico, e o título da palestra dele é As Lentes de Michel Foucault sobre a Constituição do Sujeito Contemporâneo e suas interrelações com as novas tecnologias digitais. Samuel, eu te desejo uma excelente palestra, espero que, com certeza, espero não, tenho certeza que todos contribuirão, aprenderemos muito com você. Quero lembrar que haverão perguntas, com certeza absoluta, se não perguntas, mas comentários que devem ser respondidos ou, enfim, né, dialogados com você. E eu retorno para fazer esse debate. Tudo bem? Boa palestra e vamos que vamos. Tudo bem, sim, boa noite. De antemão, eu já agradeço o convite por fazer parte desse espaço. Para mim, eu me sinto lisonjeado por compartilhar esse espaço com mestres e doutores, e eu, enquanto discente, ter a possibilidade de estar aqui, né? Me sinto muito feliz, sobretudo por poder compartilhar um tema que é tão relevante para mim, de um autor que é tão relevante para mim, e conseguir, né, mesclar duas áreas do conhecimento que também são muito significativas para mim, que é pensar tecnologia, pensar recursos tecnológicos, numa perspectiva mais filosófica, como essas relações acabam implicando na nossa relação enquanto sujeito. E é por isso mesmo que eu faço o convite a Michel Foucault para que ele possa sentar do nosso lado e refletir, né, sobre essas relações que se fazem presente nesse momento e nesse tempo no qual a gente se faz presente. E como já foi apresentado, eu trago como título As Lentes de Michel Foucault sobre a Constituição do Sujeito Contemporâneo e suas interrelações com as novas tecnologias digitais. Antes de mais nada, eu vou fazer uma breve apresentação sobre o autor principal do meu trabalho. O que eu vou apresentar para vocês aqui hoje é um recorte do meu TCC. Eu já tenho o TCC apresentado, então essa palestra faz parte de um recorte, né, de uma perspectiva que eu trago no meu TCC. O Michel Foucault, ele foi um filósofo francês muito inquieto, muito rebelde, né, entre aspas. O Foucault, ele nunca aceitou as coisas tal qual elas foram postas. E por isso mesmo ele faz muito sentido para mim, né, por sempre buscar por significados, por sempre buscar por relações que se façam, que tragam uma certa tranquilidade e harmonia para o sujeito. O Foucault, ele contribuiu para diversas áreas do saber, como a filosofia, a psicologia, a psiquiatria, né, ciências humanas, enfim. Ele é muito conhecido por ser um filósofo que muitos dizem do poder, mas eu não gosto de definir desse modo, até porque Michel Foucault, ele vive intensamente aquilo que a gente entende enquanto a modernidade líquida. Nesse sentido, eu coloco a liquidez, a partir da perspectiva do Bauman, enquanto não ser estático, não ser parado. Então, nesse próprio trabalho, a gente vai entender o próprio conceito do Foucault em um momento e em um outro momento. E aí a gente vai discutir tudo isso ao longo dessa apresentação. Eu trago como objetivo 3 questões. Uma delas é compreender o conceito do biopoder que o Foucault desenvolve na sua vida e como ele se exerce nesse momento que se faz presente. Um outro objetivo é analisar os processos de subjetivação que constituem o saber-espaço. Ora, eu vou utilizar o termo cyberespaço, ora ecologia digital, ora mundo digital, traduzam isso com significado paralelo. Entender como as tecnologias digitais implicam na constituição do sujeito em tempo presente. Então,
vamos tentar aí alcançar esses 3 objetivos ao longo da apresentação. Eu começo com a primeira sessão, que traz uma perspectiva aí para que a gente possa refletir de acordo com as implicações do mundo contemporâneo. De acordo com Bauman, 2000, ele indicava que os recursos tecnológicos, a relação que o humano teria com a internet, colocaria o sujeito numa relação de reflexão de si mesmo. Por estabelecer uma compreensão que, se o sujeito ele vai ficar mais recluso consigo mesmo, com o seu dispositivo digital e com acesso à internet, talvez ele vá buscar por questões que vá colocá-lo num lugar de reflexão de si mesmo, né? De questionar a natureza da sua própria realidade, de buscar por questões que talvez lhe traga autenticidade. Porém, o que ocorre é um movimento um pouco distante disso. Como a gente pode identificar na contemporaneidade, o que se há é usuários digitais irreflexivos sobre a natureza da própria realidade e que acreditam que estão livres para dizer, para comentar, para compartilhar aquilo que deseja. E aí, para que a gente entenda como que se dá esse movimento, eu trago alguns conceitos do Michel Foucault, né, para que a gente possa dialogar aí e entender quais caminhos a gente está tomando enquanto usuário digital e também como isso faz parte da nossa constituição enquanto sujeito. Para isso, eu vou trazer uma breve fundamentação sobre o conceito de biopoder do Michel Foucault. Para Foucault, o início do século XX traz consigo a constituição do modelo de sociedade que se entende interdisciplinar. Esse modelo de sociedade faz com que se constitua redes de poderes que vai colocar o ser humano no lugar de disciplina, vai se constituir um corpo determinado a cumprir funções específicas, o que ele conceitua também como anatomia política dos corpos. O biopoder é um tipo de poder que é entendido como totalizador e individualizador. E para que isso se exerça, é necessário que a gente entenda que o modelo de sociedade disciplinar, que vai se constituir no século XX, ela se constitui a partir de uma rede de poderes institucionais que funcionam em paralelo com o Estado. Então, a gente tem o nascimento da escola, da psiquiatria, as relações das Forças Armadas, por exemplo. O Estado, ele começa a fornecer saneamento básico, moradia, enfim, ele começa a fornecer para a sociedade qualidade de vida para que isso retorne para o Estado como força de trabalho. Então, o biopoder, ele se localiza aí como um poder que é específico, que é totalizador e que é individualizador. Então, o que Michel Foucault traz é que o biopoder é o poder da vida, é o poder de gerir as populações, é o poder de adestrar para se utilizar cada vez mais e melhor. Se eu docilizo aquele corpo, se eu docilizo esse corpo de uma maneira que ele se torne irreflexivo sobre a natureza da própria realidade, esse corpo ele vai retornar para mim uma força de trabalho que é aquilo que eu preciso, que é aquilo que a modernidade, que é o início da modernidade industrial precisa. E aí é por isso mesmo, é nesse sentido que esse modelo de sociedade, ele é também piramidal. Vamos entender piramidal a partir de uma pirâmide mesmo, de um poder que se localiza no topo. Se eu, enquanto instituição ou Estado, eu estou no topo da pirâmide, eu vou administrar o que está abaixo de mim. Então, o século XX, ele vai se constituir aí com essas relações. E o que o Michel Foucault traz enquanto poder, né, para que a gente possa entender melhor tudo isso, é uma ideia de entender como essas instituições, na qual eu já citei, e também o Estado, ele vai exercer o seu poder. Então, o poder ele faz parte das instituições, ele está ali para gerir as populações, para determinar formas de ser, de pensar, enfim. Ele entra também muito no campo das produções de verdade, das produções de mentira, e tudo isso faz parte da constituição do que se entende enquanto modelo de sociedade disciplinar. Só que o Foucault, ao longo da sua carreira, da sua vida, ele vai desenvolvendo outros trabalhos e ele vai entender que o poder ele não se faz parte apenas nas instituições e nem no Estado. O poder ele se descentraliza e faz parte também das relações pessoais. Nesse caso, nesse sentido,
ele vai desenvolver o conceito da microfísica do poder, ou seja, são micropoderes que estão aí se ramificando e se correlacionando na vida como um todo. É nesse exato momento que eu, Samuel, estou exercendo um tipo de poder sobre vocês. Eu tenho a propriedade para falar sobre um tema, sobre algo que é específico meu, e talvez vocês não tenham tanto conhecimento quanto eu nessa área, né, nesse campo. Então, é nesse sentido que eu exerço um tipo de poder também, só para que a gente possa entender, né, de forma mais clara o que eu estou tentando dizer. Então, vamos lembrar aí desses 3 tipos de poder, tá? O biopoder, poder em si, e essa ideia desse poder piramidal que está no topo e que vai gerir quem está abaixo dele. Só que quando a gente pensa o poder, no presente momento, a gente vai entender que, a partir de uma perspectiva muito do Nietzsche também, né? A horizontalidade, como esse poder vai se localizar. Então, ele deixa de ser piramidal, deixa de ser não, corrigindo. Ele é piramidal, mas ele passa a ser também horizontal, porque a todo momento a ecologia digital, o mundo digital, ele permite que novos poderes se concebam, né? Se constitua. E isso está muito ligado nas relações que o indivíduo estabelece consigo mesmo e com o mundo digital, por exemplo. A gente tem a plataforma Instagram, por exemplo, que permite que pessoas se tornem influentes, né? Então, essas pessoas elas conseguem exercer um tipo de poder sobre aquelas pessoas que acompanham. A gente tem em uma outra plataforma, o YouTube, pessoas que conseguem mudar de classe social, por exemplo, por produzir um tipo de conteúdo e exercer também um tipo de poder sobre aquelas pessoas que o acompanham. Então, essa horizontalidade, ela faz com que a gente descentralize certos tipos de poder, né? Essa hegemonia que controla formas de ser e permite que micropoderes surjam também e que o mundo digital traz consigo essa possibilidade. Vamos agora para uma análise mais específica. Quando grupos conseguem coletar e utilizar grandes volumes de dados, eles começam a acumular poder e influência. Nesse sentido, de acordo com César Taurian, ele diz que dados hoje é o novo petróleo da sociedade. Isso está indicando como os dados pessoais, eles são valiosos para as instituições. O César Taurian diz também que na história da humanidade a gente produz terabytes de dados a cada 2 dias, que vai equivaler toda a produção de dados na história da humanidade até 2003. Então, notem que a cada 2 dias, o usuário digital ele vai produzir uma exponencialidade de dados que vai equivaler toda a história da humanidade até o ano de 2003. A palavra domínio, ela tem muitos significados. Ela quer dizer que onde haja controle, autoridade ou proteção, você considera essa área um domínio. Nesse sentido, a Google ela criou indiscutivelmente uma infraestrutura uma das maiores infraestruturas de coleta de dados do mundo. Ela desenvolveu o Android, que é um sistema operacional instalado em mais de 80% dos dispositivos digitais. Cada dispositivo exige que o usuário crie contas, né, da própria Google, que podem salvar favoritos, informações de conta, armazenamento de resultados de pesquisa e até mesmo a localização do dispositivo. Nesse sentido, a gente vai entender que esse domínio ele faz parte da nossa vida de uma forma muito íntima. Quase todas as pessoas que utilizam a internet, por exemplo, utilizam muitos dos serviços do Google. E se a gente utiliza o sistema operacional, a gente não tem para onde correr. Se isso está ocorrendo, nós estamos fornecendo, a cada minuto da nossa existência, informações sobre quem nós somos para a entidade Google. Nesse sentido, a própria instituição ela vai produzir um perfil de quem é esse usuário. Seus gostos, seus desejos, seus pensamentos mais inapropriados, aquilo que é muito íntimo seu. A Google ela vai delimitar um perfil específico sobre quem é esse usuário. Para além disso, a gente tem o Facebook também como uma plataforma que tem um domínio gigantesco, que tem um controle da informação muito forte. E aí o Facebook, diariamente, ela capacita empresas e organizações para se comunicarem com pessoas de forma mais pessoal e focada. Então, essas empresas elas estão se especializando cada vez mais a estarem cada vez mais próximos do seu usuário, do seu cliente. O LinkedIn, que é uma plataforma que se aproxima também,
tem o seu funcionamento muito parecido com o Facebook, ele também é um dos grandes domínios e ele tem como função organizar empregados e empresas com outras empresas do mundo todo. Então, existe uma semelhança muito grande aí no que diz respeito ao domínio do Facebook e do LinkedIn. Então, vamos entender que se essas empresas elas estão se especializando cada vez mais na relação que ela estabelece com o usuário, a gente tem que entender que, de algum modo, nós estamos sendo vigiados, controlados, nossos dados estão sendo coletados. E o que é interessante que disso tudo é que tudo isso está ocorrendo a partir do silêncio dos algoritmos. Então, percebam com uma sutilidade que tudo isso ocorre. É muito diferente quando a gente pensa num controle nazista, por exemplo, quando Hitler marcava as pessoas e essas pessoas deveriam serem monitoradas, né? Quando a gente vai pensar nas relações contemporâneas, nós não somos marcados. Porém, estamos sendo vigiados, ouvidos, monitorados a cada passo nosso que é dado, a cada rastro nosso deixado é coletado, armazenado e um perfil é constituído nos grandes bancos de dados. Especialistas criam grandes valores para as empresas interessadas em usar esses dados para melhorar e compreender e se comunicar com seus clientes e funcionários. Nós estamos vivendo um momento em que nós, enquanto usuários, devemos estar cada vez mais atentos ao que está ocorrendo no mundo, né, do que está mais próximo a gente e também do que está distante da gente, por exemplo. A China, trazendo um exemplo muito rápido sobre isso, tem uma das formas de controle mais rigorosas que eu já ouvi, que já chegou até mim, né, que eu já tive acesso. Na China, se você quer ter acesso à internet, você precisa fornecer o seu reconhecimento facial aos bancos de dados do Estado da China. As empresas que se fazem presentes na China, elas coletam todo tipo de dado que é deixado pelo usuário. E não há nenhuma lei que proteja o usuário nesse sentido. Uma outra coisa muito rigorosa na China, existe um ranking para o usuário, por exemplo. Se o usuário ele critica o governo, por exemplo, nesse ranking ele vai ser mal avaliado. Nesse sentido, ele é impedido de comprar passagens aéreas, por exemplo, ou frequentar o metrô. Então, na China, existe uma cultura que já está se formando de pessoas que querem fazer relações com pessoas que são bem avaliadas desse tipo de sistema. E aí é onde a gente tem que pensar na constituição do sujeito nesse momento que a gente vive, paralelo a essas modificações que cada tempo, que o nosso tempo e o espaço no qual nós se fazemos presente está ocorrendo. Uma outra coisa que é muito triste de saber o que está ocorrendo é que na Inglaterra existe um mecanismo de reconhecimento facial do Estado. Esse mecanismo possibilita que as pessoas estão andando na rua e automaticamente o seu rosto é capturado, é armazenado nos bancos de dados e um perfil é formado. Se você nega a tapar seu rosto, por exemplo, em frente às câmeras, você é abordado pela polícia e é perguntado por que você está fazendo isso. Uma das grandes falhas de tudo isso é que essas tecnologias elas são construídas a partir da inteligência artificial. Quem tem desenvolvido essa inteligência artificial, na maioria das vezes, tem um gênero e uma cor, são homens brancos. E essas tecnologias elas são muito falhas no que diz respeito às análises, sobretudo na população negra. Porque, rapidamente, né, para que a gente possa entender o que é inteligência artificial. Assim como nós aprendemos, a inteligência artificial também precisa aprender. Só que, para isso, a inteligência artificial ela precisa ter acesso a muitas informações para que ela processe e consiga estabelecer padrões, basicamente. Só que a forma como ela tem sido ensinada, tem sido treinada, melhor dizendo, ela tem tido muitas falhas no que diz respeito ao reconhecimento facial de pessoas negras. Isso tem feito com que pessoas negras comuns, estão sendo abordadas na rua como se elas tivessem cometido algum crime ou tivessem cometido algo que tivesse sido inapropriado para as leis daquele país. Então, o que a gente tem entendido é que nós temos o desenvolvimento de um tipo de tecnologia que tem sido constituída sem direitos éticos nenhum, sem direitos jurídicos nenhum, que tem sido constituídas por pessoas
de uma certa cor e de um certo gênero, né, por homens brancos nesse caso. Então, são todas essas relações que estão sendo constituídas paralelo ao humano e que tem nos colocado no lugar de cada vez mais confusão ou irreflexão sobre tudo isso que está ocorrendo. Então, se há novas tecnologias, como a GIS, né, a sigla, quer dizer Sistema de Informação Geoespacial, ou IoT, Internet of Things, ou seja, Internet das Coisas, elas surgem e trazem consigo muitas coisas. Essas tecnologias, elas podem acompanhar a saúde das árvores em um bairro, por exemplo. Elas podem também dar resultados de uma expansão exponencial da quantidade de dados coletados, analisados e usados para entender o mundo. Então, a gente tem a constituição do sujeito, ela tem sido muito mecanizada, ela tem sido muito determinada por essa automação que se faz presente. E quando a gente pensa na automação, na inteligência artificial, ela se faz presente hoje na saúde, na educação, por exemplo, no estado, ela está no nosso teclado do dispositivo. A inteligência artificial, ela se faz dentro das nossas casas, como nas TV Smarts, por exemplo, nos modelos de cidade inteligentes, nos modelos de casa inteligentes. Então, a cada segundo se produz uma exponencialidade muito grande de dados, né? E o que se faz com isso é onde tem que estar a nossa grande reflexão. E aí, atualmente, eu estou fazendo uma leitura de uma autora estadunidense chamada Amy Webb, e ela traz, como título do livro, Os Novos Titãs da Inteligência Artificial, essa obra. E aí ela tem trazido uma perspectiva muito interessante de como as grandes corporações que dominam as grandes tecnologias, elas têm exercido um poder muito significativo sobre seus usuários, porque a gente tem uma relação aí de pequenos grupos que têm um controle global, basicamente, do comportamento humano. Então, nós estamos sendo determinados por sistemas computacionais de pequenos grupos de pessoas que está gerindo a nossa forma de existir. Então, olha só como a biopolítica se faz presente no nosso momento, como essa biopolítica se faz presente no espaço digital, como os nossos dados mais sensíveis e mais íntimos estão sendo coletados, estão sendo utilizados contra nós mesmos, nos colocando num lugar de sujeição das nossas próprias práticas e das nossas próprias formas de ser. Então, a biopolítica ela se faz totalmente presente no momento que a gente vive. E aí a Amy Webb, ela traz o Facebook, a Amazon, a Google, a IBM, a Microsoft e a Apple como 6 grandes empresas norte-americanas que são detentoras do desenvolvimento tecnológico, e ela traz três corporações chinesas, que é a Alibaba, a Baidu e a Tencent. Então, a reflexão que a Amy Webb traz é como essa relação tecnológica ela entra no campo geopolítico de países que estão se apropriando desses recursos tecnológicos e estão governamentalizando a nossa forma de ser, de pensar, nossos comportamentos, nossos gostos, e tudo isso utilizando inteligência artificial, algoritmos preditivos, tecnologias que conseguem prever, né, estabelecer previsões e também identificar o comportamento do humano. Então, dados meus são coletados, são minerados, são tratados, um perfil é constituído, nesse sentido, eu vou prever o comportamento daquele indivíduo. Nesse sentido, abre aspas aí para Amy Webb. Ela diz, à medida que as estruturas e sistemas que governam a sociedade passam a depender da inteligência artificial, descobrimos que as decisões tomadas em nosso nome fazem todo sentido para as máquinas, mas não para nós. Então, até que ponto essas decisões e essas previsões que são tidas por algoritmos preditivos de inteligência artificial, ela está fazendo sentido para o humano, tendo em vista, por exemplo, que essas informações, corrigindo, tendo em vista que a forma como isso está se exercendo está dificultando a nossa está reproduzindo, melhor dizendo, comportamento racista, sexista, né? Esqueci de falar, por exemplo, de um algoritmo da Amazon. A Amazon, com o algoritmo de selecionar currículo de pessoas, foi uma inteligência treinada
foi inteligência treinada para coletar currículos de homens. Nesse sentido, a gente tem um algoritmo, não é que a inteligência artificial seja racista ou que ela seja sexista, por exemplo. A inteligência artificial ela foi treinada para ser desse modo, porque as pessoas estão reproduzindo essas tecnologias, tendências e vieses que são seus. Então, a gente está reproduzindo um modelo tecnológico que está reproduzindo ideologias e formas de ser do próprio humano. Nessa seção, que é colocada como a digitalização da espécie, eu já trago logo um questionamento em seguida. O livre-arbítrio tem sido mesmo livre? A gente, na maioria das vezes, acredita que está livre para dizer, para compartilhar, para fazer o que quiser no mundo digital. Mas até quando esses impulsos são nossos ou eles são determinados pelos silêncios dos algoritmos, né? É algo para ficar aí para nossa reflexão. E aí eu trago uma citação onde, pela primeira vez desde o surgimento da internet, há quase 50 anos, o número de pessoas conectadas à rede no mundo superou daqueles que ainda não têm acesso. Essa é a informação da Agência Brasil. Então a gente tem um modelo de sociedade aí que já se constitui de forma conectada, né? Hiperconectada, na verdade. Porque o usuário dorme com o dispositivo na mão, acorda com o dispositivo na mão, vai trabalhar, olha a previsão do tempo, atualiza o feed nas mídias sociais. Então é um loop, né, um laço de repetição aí que se faz presente na relação que o usuário tem com o dispositivo. O próprio César Tauron, ele coloca que o dispositivo digital, o smartphone, por exemplo, ele é uma espécie de sexto sentido do usuário. O usuário ele não consegue mais se desvincular da sua relação com o dispositivo digital. Abre aspas. Dados já começam a ser tão importantes para a economia como trabalho e capital. Assim, sairemos de uma era onde capital e trabalho determinaram valores. Então, olha só como a riqueza dos dados se coloca nesse momento. É muito comum, e quando eu trato dados aqui, né, como os dados digitais que a gente disponibiliza, né, nas plataformas digitais, mas também com dados que a gente vai disponibilizando ao ir na farmácia, por exemplo, ou ir no supermercado. Então, vamos entender nessa totalidade. Aqui no Brasil, nós temos a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção a Dados. Essa lei, ela de algum modo nos coloca num lugar onde os nossos dados devem ser tratados e protegidos pelas corporações que coletam os nossos dados. Mas é sempre importante que quando alguma empresa na qual vai pedir algum dado de vocês, solicite algum dado seu, questione. Para que você quer esse dado? O que você vai fazer com ele? Ou melhor, questione qual tratamento vai ser dado a esse dado. Questione sempre a forma como a empresa ela vai se utilizar os seus dados. Por que eu falo isso para vocês? Porque as empresas de farmácias, por exemplo, que solicitam o seu dado, ela vai fornecer um perfil seu a planos de saúde e automaticamente esse plano de saúde vai chegar para você. Então, tudo está sincronizado, né? Nada no mundo digital se perde, por exemplo. Cada rastro deixado, cada pegada deixada é analisada, é coletada, é armazenada e um perfil seu está sendo constituído. A agência especializada ONU calcula que 3,9 bilhões de pessoas, o que equivale a 51,2% da população mundial, utiliza a internet atualmente. Para o secretário-geral da UTI, Raulenzão, esse é um importante passo para uma sociedade mais inclusiva. E eu não discordo nem um pouco dele, né? Que bom que as pessoas estão tendo acesso à informação, à internet, a se conectar, a romper barreiras, a mudar de classe social. Que bom que tudo isso está acontecendo. Ao mesmo tempo, vamos refletir sobre o que é colocado como inclusão. Porque se sistemas computacionais estão sendo constituídos de formas racistas e machistas, a gente tem que pensar até quando essa inclusão que é colocada pela ONU, ela se exerce. Se algoritmos computacionais eles vão definir que uma pessoa, por ser negra, ela deve ser revistada na rua e uma pessoa branca não, a gente tem que entender quais são os caminhos que a nossa relação com a tecnologia ela está sendo constituída e como o ser humano está lidando com essa relação. Então, vamos nos manter reflexivos e estar atentos, principalmente na dialética, que é o poder do discurso, como esse discurso se exerce e produz verdade. Olha Foucault mais uma vez. Foucault vai dizer que cada tempo tem suas próprias questões. Cada momento da história é responsável por produzir verdades, mentiras, desejos, percepções. Então, vamos estar atentos cada vez mais ao poder do discurso institucional e sobretudo,
pensar que, como pequenos grupos, né, como Facebook, Google, por exemplo, eles estão gerindo nossa forma de ser, de pensar. Bom, aqui eu trago uma sistematização dos processos de fragmentação do humano. Já que, quanto mais informação sobre o usuário houver, mais assertivas serão as previsões sobre ele. Somado a, se eu tenho informação sobre o usuário e sei quem ele é, quais são os seus desejos, seu posicionamento político, sua perspectiva de vida, eu vou personalizar um conteúdo específico e direcionado a esse usuário. Isso ocorre a partir da monitoração, da coleta e da documentação de dados. Nesse sentido, a gente tem uma constituição aí de um processo de subjetivação. O que você quer dizer com isso, Samuel? Vamos lá. Se eu forneço cada vez mais dados para as instituições, essas instituições ela vai conseguir ter um perfil cada vez mais assertivo sobre mim. É muito comum ouvir as pessoas dizendo: nossa, eu estava pensando nisso, e apareceu no meu celular como uma espécie de anúncio. A gente tem que entender que a ubiquidade hoje da internet faz com que isso ocorra. Nós temos pontos de acesso em todos os lugares, né? É nesse sentido que o usuário ele se encontra no processo de subjetivação, porque a cada instante ele está fornecendo informação para os bancos de dados, seja a localização de onde ele está. Os aplicativos contextuais, eles conseguem identificar, por exemplo, se você está sentado, está deitado, se você está correndo, se você está andando. Então, a gente tem um controle tão totalizador e individualizador da nossa Constituição que a gente permite, porque a gente permite, né, aos aplicativos que para que a gente possa acessar ele, suas políticas são cada vez mais predatórias, e isso faz com que a gente forneça cada vez mais informações. Uma recomendação que eu dou é: busque sempre por aplicativos baseados em criptografia, busque sempre por sistemas que protejam seus dados, busque sempre por mecanismos que traga segurança para você enquanto usuário digital. Na seção A Internet Muda Toda a Lógica de Vida, eu faço um paralelo ao George Orwell, que para quem conhece sabe que ele foi um dos grandes representantes da literatura do período, quando nesse livro, 1984, que aparece aqui ao lado, ele fazia previsões de como seria o mundo contemporâneo, né, que é o mundo que a gente vive hoje. E ele coloca na sua obra que seria um mundo de extrema vigilância, de extremo controle, onde todos vigiam todos. Olha a microfísica do poder. Todos têm um olhar sobre todos. Então, as pessoas no mundo digital estão o tempo inteiro avaliando uns aos outros, né? Comentando que acreditam estar certos. Estar atrás de uma lente faz com que isso se exerça, né? E aí, nessa sessão, eu vou trazer alguns documentos e exibir como esses documentos eles estão implicados na nossa Constituição, por exemplo. E aí, nessa primeira imagem, eu trago o documento da Google, quando nele, quando a gente acessa o aplicativo, né, quando você compra seu Android, com seu smartphone com sistema operacional Android, você já passa a ser controlado totalmente pela instituição. Porque a Google ela vai saber, por diversas maneiras, a sua localização, seja pelo GPS, pelo endereço de IP, quando você se conecta a uma rede, pelos dados de sensor do seu dispositivo, pelas informações de itens próximos dos seus dispositivos, como pontos de acesso, Wi-Fi, torres de celular, dispositivos com Bluetooth ativado. Então, a atenção que a gente tem que ter e entender é que, querendo ou não, são poucas as formas que a gente consegue barrar esses tipos de exercício. Eu, enquanto usuário, eu não posso escolher a não fornecer essas informações, porque se eu não faço isso, eu não posso acessar o sistema. Então, o usuário ele é colocado mais uma vez na história da humanidade no processo de sujeição. O Michel Foucault ele vai pensar o conceito de ser sujeito na França quando ele diz que sujet quer dizer estar à sujeição de algo, de alguém. E eu faço um paralelo muito forte com isso quando nós, enquanto usuários digitais, para que a gente acesse cada plataforma, nós temos que ter acesso, nós temos corrigindo, nós temos que aceitar as determinações dessas plataformas. Plataformas que são constituídas, só para lembrar, hein, são constituídas por um grupo pequeno de pessoas que detém os maiores recursos tecnológicos
e que estão gerindo a nossa forma de ser. O WhatsApp, por exemplo, que é um sistema de mensageria, é um aplicativo de mensagens, que faz parte do grupo do Facebook, por exemplo, ele traz políticas de privacidade que está cada vez mais implicada na intimidade do usuário. O WhatsApp, por exemplo, ele guarda nos bancos de dados dele a imagem que você utiliza no seu perfil, o nome que você utiliza, os seus contatos, as pessoas que você interage, o que você coloca no status, por exemplo. Todas essas informações, o WhatsApp ela é coletado, coleta, armazena. Como nós sabemos, e para quem não sabe vai ficar sabendo agora, o WhatsApp faz parte do grupo da Google. Então, todas essas informações, ela é utilizada no domínio de dados do Google. A única coisa que o WhatsApp diz nas suas políticas não ter acesso são as mensagens do próprio dispositivo, que é protegido por criptografia, né? Uma criptografia de ponta a ponta. Então, se eu mando uma mensagem para um usuário, essa mensagem vai chegar ao destinatário lá sem que essa relação só ocorra entre mim e ele, por exemplo, né? Então, no que diz respeito às mensagens privadas, o WhatsApp o WhatsApp diz que está protegendo em suas políticas. E aí a gente chega na sessão final, entendendo a crise para constituir a crítica. A gente entende que o ser humano ele se encontra aí numa crise, uma crise que ele não consegue se dar conta, por exemplo, se os passos que ele tem dado sempre têm sido realmente seus. Será que o que eu penso, sinto e desejo é o que eu realmente penso, sinto e desejo? É um questionário que vale a pena a gente fazer. Se a gente está entendendo que o ser humano, que as decisões do ser humano, elas têm sido determinadas por sistemas computacionais, até que ponto se há autenticidade nas relações que o próprio usuário estabelece com esses mecanismos? É uma outra reflexão que se é colocada para que a gente faça. Se o silêncio dos algoritmos, eles estão desenvolvendo cada vez mais padrões e predição sobre as escolhas do usuário, até quando a gente vai entender que é um espaço de liberdade? Se as corporações elas estão tendo dado cada vez mais sobre quem nós somos, onde é que está a liberdade nisso tudo? Um outro dado interessante para a gente refletir. A inteligência artificial, até um dado momento da história, vamos pensar ao final dos anos 90, ela tinha muitos problemas para ser desenvolvida. Porque a história da inteligência artificial, entendendo essa tecnologia como algo muito avançado no contemporâneo, ela sofreu muitos problemas, né? Mas ela vem sendo desenvolvida basicamente desde 1954, se não me engano. Só que ela não vingava. E por que a inteligência artificial ela não vingava? É muito simples a gente entender, porque não havia dados suficientes para ela ser treinada. Só que hoje, com esses grandes domínios de informação, de dados, por exemplo, como já foi citado por mim, Google, Facebook, LinkedIn, por exemplo, se a gente está fornecendo o tempo inteiro dados, a gente está treinando inteligência artificial. Então, se eu pego meu dispositivo e entro em contato com o assistente digital do meu dispositivo e falo, ok, Google, previsão do tempo, eu estou ensinando, eu estou ajudando essa inteligência a ser cada vez mais eficiente, a entregar resultados cada vez mais claros. Então, a crise que o humano se encontra, ela talvez seja silenciosa, ela talvez não seja identificada pelo próprio humano, porque o silêncio dos algoritmos é muito eficiente naquilo que ele se dispõe a fazer. E aí eu abro aspas mais uma vez para a M-Web, quando ela diz: a humanidade enfrenta uma crise existencial, em um sentido amplo da palavra, porque ninguém trata de uma questão simples que tem sido fundamental para a inteligência artificial desde o seu princípio. O que acontece à sociedade quando transferimos o poder para um sistema constituído por um pequeno grupo de pessoas que foi desenvolvido para tomar decisões em nome de todos nós? O que acontece quando essas decisões são tendenciosas para forças de mercado ou para um partido político ambicioso? São essas relações também que nós precisamos estar atentos. Até quando essas decisões tomadas por inteligência artificial, por exemplo, se faz sentido para o humano. Ela pode fazer muito sentido para a máquina, mas até quando isso reflete aquilo que nós desejamos, né? Então vamos estar
cada vez mais reflexivos sobre isso. E aí o Michel Foucault, o Foucault ele é incrível porque, enquanto eu disse lá no início, né, o indivíduo ele é constituído a partir das relações de poder. A sociedade se constitui por instituições que vai gerir nossa forma de ser. Ok, esse era o Foucault daquele momento lá, que é o Foucault da obra Vigiar e Punir, por exemplo. Quando eu vou pensar Michel Foucault no final da sua vida, Foucault ele morre muito cedo, infelizmente, com 57 anos, e nos seus estudos acerca da hermenêutica do sujeito, ele vai dizer que o sujeito ele é capaz de transfigurar sua própria história, mesmo estando diante dos mecanismos de poder. Então, se eu, enquanto indivíduo, eu tenho ao meu redor mecanismos que vai codificar o meu espírito, vai me instrumentalizar, vai me docilizar, vai me objetivar para que eu me docilize, para que meu corpo seja utilizado cada vez mais e melhor, eu sou capaz também de me transfigurar. Isso só é possível a partir das tecnologias que eu desenvolvo sobre mim mesmo. E aí são várias as formas como isso pode ocorrer, né? São várias as formas como essas tecnologias elas podem ocorrer. O Michel Foucault ele vai até a sociedade grego-romana para entender como os gregos lidavam com o cuidado de si. O cuidado de si diz respeito a se identificar e se enxergar como um sujeito histórico, com suas questões ancestrais, por exemplo, como isso é refletido para você. Busque por autenticidade, o Foucault ele vai dizer, né? Busque por autenticidade, busque por aquilo que traz sentido para você, que seja realmente autêntico, né? Orgânico. Liberdade para Michel Foucault, diante dos bancos de dados, é você identificar tudo que está ocorrendo à sua volta. Em nenhum momento eu disse aqui, fujam do mundo digital. Essa não é a minha perspectiva. Inclusive, eu sou uma pessoa extremamente empolgada com recursos tecnológicos. Me empolgo bastante com coisas que eu vejo. Quem me conhece sabe que às vezes eu fico em plataformas de streaming só para identificar as funcionalidades que essas plataformas têm. Então, assim, o que eu quero dizer é a saída do mundo digital não é a solução proposta aqui, é uma perspectiva, mas assim, não é o que eu recomendo. Nem eu e o Foucault, por exemplo, né? O que nós recomendamos é que você esteja reflexivo sobre o que está à sua volta. Entenda como os sistemas de bancos de dados estão fornecendo predições para você, como ele está determinando o seu comportamento. Até porque sair do mundo digital, viver de forma anônima, isso não vai trazer para você uma luz no fim do túnel, por exemplo. Porque quando a gente pensa poder, como foi trazido por mim, não está presente apenas no mundo digital. O que acontece no mundo digital é a apropriação de mecanismos e formas de se exercer poder, porque o poder se fez presente em toda a história da humanidade. Então, os sistemas computacionais hoje, eles se apropriam do que já existiu e reproduzem isso no mundo digital. Então, se eu decido, não quero mais utilizar o mundo digital, os seus recursos, ok, é uma possibilidade. Mas não é o que está sendo recomendado aqui. O que é recomendado é esteja atento, reflita sobre as suas próprias práticas, entenda como aquele produto certinho chegou para mim. Porque essa é a eficiência. Se eu tenho uma conta bancária X, se eu tenho certas transições, esses sistemas eles vão identificar qual é o meu poder econômico e vai me oferecer certo tipo de produto. Se você é uma pessoa que tem menos ou mais dinheiro, vai chegar um produto que seja acessível para você. Então essa é a questão. Vai sempre chegar algo que é ideal para o usuário. Então esteja atento a essas reflexões. Nesse momento eu trago uma reflexão que está contida no meu TCC e convido a vocês a acompanharem comigo. Para Foucault, o sujeito ele é capaz de transfigurar sua própria história, romper com as barreiras que codifica e instrumentaliza seu espírito. A beatitude é um estado que o filósofo recomenda ser alcançado. O encontro à plenitude, romper esses ferrolhos repressivos para que o homem se reconcilie consigo mesmo, reencontre sua narrativa, ou retome contato com sua origem e reestruture uma relação plena e positiva consigo mesmo. Questione a natureza da sua própria realidade. Tente compreender se os seus passos dados são realmente seus. Busque sempre por autenticidade, pela informação correta. Busque sempre por mecanismos que te tragam significado. Né? É isso que o Foucault vai nos alertar. Vamos romper com as prisões que são internas e externas também. Né? Vamos se reconciliar consigo mesmo e com essa estrutura que nos codifica, que nos objetiva a cada momento da história. Poder não é algo que se faz presente
apenas no século XX ou no século XXI. O poder ele faz presente em toda a história da humanidade, e eu digo isso a partir do próprio Michel Foucault. Ele é um filósofo genealógico, ou seja, ele sempre volta ao passado para entender as relações do presente. Então, Foucault ele se debruçou para entender a história da sexualidade, a história da loucura, enfim, diversas questões que são tão conflituosas para a gente lidar, né, no presente momento. E aí, reforçando tudo isso, quais são as práticas de liberdade do humano? Aqui trata-se de liberdade não como uma força externa, mas como prisões internas também. Um alerta direcionado à libertação de si para consigo mesmo. Desta forma, indica-se questionar a natureza da própria realidade, para que se compreenda o chão no qual se pisa. Se não sua totalidade, pelo menos que garanta sua firmeza, ou explicite sua liquidez. Para nosso caminhar com confiança de que são nossos pés a decidirem se nele se vale pisar. O que seria da realidade se não a tentativa constante de construção e reconstrução das narrativas que a compõem, de forma que não incida a uma trajetória determinada, com mecanismos de controle e poder de fora a impor e subjugar. Buscar por autenticidade tende a ser um caminho para a liberdade de si e das forças externas que constituem o humano. Esse trabalho ele tem um cunho ensaísta e estruturado nas palavras, né, dos autores que se fazem presentes. O objetivo é que se produza insights, não mais que isso. Um começo de exercício do olhar. Vamos utilizar a lente do Michel Foucault como um zoom, né, como a gente faz nas nossas câmeras, como uma capacidade que a gente tem de ampliar nossa capacidade de enxergar o que nem sempre é visível. Sobretudo o silêncio dos algoritmos, que nesse momento está funcionando. Estou sendo ouvido, estou sendo visto. Então, isso está sendo exercido nesse exato momento. Um começo de exercício de olhar, de se comparar e decidir o avanço ou recuo, ou a estagnação, ao momento de cada um que se proponha estar alerta, né? Então, assim, tudo que foi dito aqui não tem um cunho determinístico. Sintam-se à vontade para discordar, para não levar adiante, né? A tentativa aqui é só um alerta, né? Um chamar atenção para essas relações que estão ao nosso exterior. E aí eu trago uma citação minha, que está no meu TCC também, abre aspas, são as distintas formas de subjetivação que implicam na constituição do sujeito. Pensar no que nós somos e naquilo que nós nos tornamos está muito relacionada a essas relações, a essas forças que puxa de um lado, que puxa do outro, e que vai constituindo nossa forma de ser, de pensar, de agir, né, de ter certos tipos de posicionamentos. Então, vale sim uma análise acurada para que a gente possa entender se será que o que eu penso, sinto e desejo é realmente o que eu penso, sinto e desejo? Eu agradeço a todos por terem me ouvido até aqui. Espero que essas palavras, sobretudo o pensamento do Foucault, possa ecoar e trazer significado na vida de vocês de algum modo. Obrigado. Uau! Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Sou suspeita para falar, não sou profunda conhecedora de Michel Foucault, mas consigo apreender os conceitos e as discussões que ele trava. E quando Samuel coloca todas essas questões, me faz reforçar e lembrar de todas essas leituras. Eu vou dar preferência primeiro às perguntas que foram feitas no chat e depois a gente bate uma bola se der tempo ainda. Vamos lá, Leno. Você consegue ler, Samuel? Quer que eu leia para você? Sim, eu consigo sim. Quais exemplos caracterizam o biopoder no dia a dia? Obrigado pela pergunta, Thaís Pires. A gente pode entender o exercício desse biopoder na nossa própria relação com os recursos digitais. Quando a gente acessa, por exemplo, uma plataforma e essa plataforma ela exige da gente, enquanto usuário, fornecer acesso a quantas vezes eu bloqueio, desbloqueio a tela do meu celular, por exemplo, ou o nível da bateria do meu celular, ou quantos megas de internet eu utilizo, ou
Enfim, eu trago exemplos para que a gente possa entender o exercício desse conceito, mas ele se faz presente na sua totalidade, né? Tendo em vista que nós somos uma sociedade que se constitui de forma hiperconectada. Se isso é real, eu forneço cada vez mais informações, dados meus para corporações. E essas corporações exercem um tipo de poder sobre mim mesmo, né? Que é predizer a personalização de um conteúdo específico, delimitado, né? As instituições, ela olha para o usuário como um objeto político, um objeto que está sujeito às suas próprias amarras, né? Que são cada vez mais um fornecimento imenso de publicidade, por exemplo. Leno? Bruna. Obrigado, Bruna, pela pergunta. Saudade de você. Os sujeitos são donos de si ou a manipulação de sistemas? Essa é a grande dicotomia da história da humanidade, na verdade, né? Essa é uma dicotomia que atravessa a história da humanidade. A gente tem sempre, de um lado, sujeitos lutando por liberdade. De um outro lado, a gente tem as forças das instituições querendo sempre nos tornar um objeto político, o que o Michel Foucault chama de anatomia política dos corpos. Bruna, eu te responderia isso dizendo uma citação do Foucault. Ele diz assim: se existe poder, é porque existe força de resistência, sendo duas coisas que caminham paralelamente. Se não houvessem pessoas brigando por liberdade, brigando por si mesmo, talvez não existisse poder. Seria algo que a gente não refletiria. Seria algo tranquilo e comum, assim como a chuva, por exemplo. Então, só existe o poder porque existem pessoas lutando contra isso também. Pode colocar a próxima. João Paulo. Ser detentora da maior quantidade de dados possível já era um objetivo da Google desde o seu início, muito antes do Big Data entrar no centro do debate, exato. E o próprio nome da empresa vem da palavra Google, que significa 10 elevado a 1000. Bom, ele fez só um comentário, né? Não foi uma pergunta, mas é isso mesmo, né? Big Data hoje é uma tecnologia que coleta todo tipo de dado e que é muito eficiente naquilo que se propõe a fazer. E as corporações, claro, né? Se utiliza muito disso para estabelecer conhecimento e fornecer a predição para o usuário. Verósia Mello. Para registro, hoje, do chip do celular, claro, além dos dados pessoais, também registra a foto digital, CNH, título de eleitor. Isso é interessante para a gente pensar, por exemplo, as cidades inteligentes quando ela é constituída, né, com muitos sensores, com muitas câmeras, com uma vigilância muito intensa. Então, há uma troca de dados aí muito significativa e que está presente em tudo, né? Sobretudo nos países desenvolvidos, que são quem detêm, principalmente, dessas tecnologias. Os Estados Unidos mesmo já está com um projeto de construir rodovias inteligentes. Bruna Santana novamente. É um comentário, né? Ao criar uma conta no Banco do Brasil, olhei a tela durante o cadastro. Contava meus números, e-mail, endereço, todos atualizados. E com a segunda informação, fontes externas. Pois é, né, Bruna? Quais são as parcerias que o Banco do Brasil tem, por exemplo, para fornecer os seus dados? Outro dia eu estava comprando uma camisa e aí a mulher, a pessoa que estava me vendendo a camisa, ela começou a pedir meus dados e eu estava aleatório e comecei a falar. Do nada me dei conta e parei. Opa! E perguntei a ela, por que você está solicitando esses dados? Aí era para a gente colocar no nosso banco de dados para a gente oferecer coisas posteriormente. Imediatamente eu falei, eu não desejo que os meus dados sejam cadastrados, por favor, remova, que eu não tenho esse interesse. Não perguntam se você tem interesse ou não, simplesmente eles solicitam os dados, a gente fornece, mas qual a utilidade que é dada a isso, né? De que maneira esses dados estão sendo utilizados por essas corporações?
Tem um comentário até que o professor anterior falou, que as drogarias têm muito isso, né? Para lhe dar um desconto, elas pedem seu CPF e seus dados. E o desconto é uma coisa que você tem direito se a empresa vai dar esse desconto independente. E às vezes a gente cai nessa conversa, eu já caí várias vezes, de fornecer o CPF para receber um desconto. Quando pega o CPF, aí fala, esse produto não tem desconto, mas já deu o CPF, já foi. E nós temos que estar atentos, sobretudo, a dados que são considerados sensíveis pela LGPD, que tem uma proteção ainda maior, como dados de biometria, reconhecimento facial, reconhecimento de voz. São dados que dizem respeito a mim, é sensível para mim enquanto usuário. A gente tem que estar atento também cada vez mais a isso. Thaís Pires. A ideia da normalidade tem sido usada como instrumento de controle social. Já fazendo um comentário sobre isso para a Thaís, é exatamente isso. E o poder do discurso tem sido um mecanismo sempre foi, né, como o próprio Foucault aponta. A dialética, o discurso, é um mecanismo muito forte para se produzir esse tipo de subjetividade. Volta lá, por favor, Leno. Isso que eu ia pedir para voltar, porque não pegou no início. E aí ela continua dizendo, definido a partir de determinadas camadas da sociedade, os comportamentos, pensamentos e sentimentos adequados para mais. Exatamente isso. Mas tem a sequência aí para a população em geral. Então, como o termo normal deve ser percebido dentro da evolução humana? Como o termo normal deve ser percebido dentro da evolução humana? Olha, Thaís, essa é uma perspectiva muito boa e eu acho que a gente poderia abrir um debate só para tratar disso. O que eu posso falar sobre isso a partir do Foucault? O Foucault, ele vai... em vez de a gente falar sobre o que é normal para o humano, ele vai dizer o que é o anormal. E o anormal era o que passava pelo controle, seja a loucura, a homossexualidade, por exemplo, ao exercício da mulher na vida cotidiana. Essas tensões, né, no modelo de sociedade do século XX, eram tidas como anormal, né? Por exemplo, ser homossexual era ser jogado à margem, como a gente vê o resultado disso até hoje. A loucura era tida como uma forma de vamos remover essas pessoas da rua, porque nós precisamos ter um modelo de sociedade adestrado e controlado para que a nossa força de poder ela se exerça, a gente docilize a população, vamos gerir a população. Então, vamos remover o povo da rua, vamos colocar cada um no seu devido lugar, né? Seja o aluno na escola, seja o soldado no quartel, há sempre um normal constituído a partir de mecanismos disciplinares de como deve ser. Então, esse normal que é colocado por Foucault não é o que ele deseja enquanto normal, mas é um normal constituído a partir de demandas sociais. O deve ser, né? A coerção do comportamento. E, de alguma forma, sem discutir sobre teoria da conspiração ou não, há uma ideologia que faz com que a gente acredite nesse normal em determinadas épocas históricas. Assim, isso vai sendo modificado a partir das épocas históricas. Sim. Por exemplo, o poder da confissão. Né, a pessoa pensar o poder pastoral, que é um poder investigado também pelo Foucault, o poder religioso. Você vai se confessar e é nesse movimento que o pastor vai dizer como deve ser, como você deve, desde os pensamentos mais inapropriados, mais próprios e singulares, a questões mais amplas do comportamento, né? O deve ser, o coagir o comportamento. Próximo, Leno. Vilma Almeida. É assustador saber que através do Google dê para saber em qualquer lugar estamos. Como isso é possível estar livre dessa inovação em redes? Olha, Dilma, o dilema é exatamente esse, sabe? Assim, é desse modo, assim, nós estamos sujeitos a isso e não há nesse momento, eu não consigo pensar como não ser assim, não sei. Eu, enquanto usuário, tenho minhas práticas, que são minhas, que são próprias, que eu estou constituindo. Eu estou cada vez mais me aprofundando. Assim, esse tema eu já estudo há mais de 3 anos, basicamente. É o que eu pretendo continuar estudando, a ecologia digital,
numa pegada mais filosófica. Então, nesse momento, eu não vou saber te responder como sair disso. Não sei. Mas, assim, o que eu, enquanto usuário, faço é criar algumas barreiras para que isso seja menos forte, né? seja mais, não sei como dizer, mas que isso se apresente de forma mais leve, talvez, né? Que não seja colocado no lugar de objeto em si, que eu consiga, de algum modo, barrar certas coisas. É isso que eu tenho a dizer, barrar certas coisas. Porque na sua totalidade não dá. E acrescentando o que o Samuel está colocando, tudo isso é um jogo. E aí, como Clóvis de Barros Filho diria, é jogar o jogo consciente. Se sabe que está sendo invadido, se sabe que se permite determinadas questões, o que se permite para ser invadido. Então, a gente também tem que ter essa clareza de que é uma permissão também. Tem uma invasão aí manipulada, tem uma invasão ideológica, sim, mas também há uma permissão. Uma recomendação que eu dou é leiam política de privacidade. Leiam política de privacidade, busquem por aplicativos que tenham como base a criptografia, por exemplo, aplicativos de mensageria, de troca de mensagens. O Telegram está 100 anos luz do WhatsApp, por exemplo, mas não é tão popular quanto. O Telegram, ele não coleta quase nenhum dado nosso, só o próprio número. Então, assim, ele passa uma outra segurança para o usuário, o que é diferente do WhatsApp, por exemplo. Então, assim, buscar por essas coisas, criar essa consciência é importante nesses processos. Uma coisa interessante que eu vou dizer rapidamente é assim, e que a professora Eliette acabou de dizer, é que a gente permite isso, né? Se eu aceito as políticas, eu estou permitindo que isso ocorra, ok. Ao mesmo tempo que isso ocorre de uma forma muito sigilosa pelas próprias corporações, quando elas criam termos e políticas tão difíceis de serem lidas pelo usuário. A China, por exemplo, coloca isso de forma escancarada. Isso na China, com seu sistema ditatorial, é escancarado. O usuário sabe, se eu falar mal do governo, eu vou ser vigiado e controlado. Se eu tapar o meu rosto e impedir o reconhecimento facial, eu vou ter punição sobre isso. Isso ocorre da mesma forma na Inglaterra. Então, aqui no Brasil, muitas coisas ainda ficam utilizando o termo mais popular, né, por baixo dos panos, e a gente fica muito perdido nessas relações. Tem mais alguma, Leno? Comentário de Breno. Sim, Vigiar e Punir é meu livro de cabeceira. Ó! Ô, Rebeca! Nem fala em saudade. Sair correndo da aula para te ouvir. Como é bom. Meu amor, me sinto muito lisonjeado em tê-la aqui comigo nesse momento. Muito Tem mais obrigado. gente assistindo, com Muita certeza. saudade. Muita saudade. De tudo que você tem estudado, Samuel, esse é um caminho sem volta? Esse é um caminho sem volta. Eu sinto que nas conversas assim de dia a dia, né, com os meus sobrinhos ou amigos, eu sempre falava assim: eu queria viver até 2100, só para ver como é que vai ser o futuro. Não quero mais. Porque é um futuro que se apresenta para mim onde a liberdade humana ela tá cada vez mais limitada. Os sistemas computacionais eles estão cada vez mais eficientes e como eu coloquei no início da palestra, nós temos sistemas computacionais com vieses racistas, preconceituosos, sexistas. Então é uma loucura pensar tudo isso, né? Loucura assim, não é que a gente esteja perdido, mas a gente entender que estamos reproduzindo nas tecnologias questões de um passado muito atrás, de um passado recente, e que ainda se faz presente, e a gente está reproduzindo isso em tecnologias, né? Então, se eu entendo que existe um mecanismo de controle facial e que vai me parar na rua por eu ser negro, como isso é pesado? Imagina aquela pessoa ser abordada, assim, do nada. Quais são os sentimentos, quais são os sentidos que é colocado naquele exato momento, só porque o sistema não é eficiente naquilo que ele é proposto a fazer. Então, assim, é um caminho sem volta e um caminho que tem me trazido muito medo, assim, né? Essa é uma perspectiva muito pessoal. Enfim, é o que eu penso. Ítalo, desejando sucesso. Obrigado, tamo junto. Queria muito agradecer, muito, né? São debates necessários
Eu tenho refletido muito sobre o fato de que eu não tenho rede social, não tenho Facebook, eu não tenho Instagram, então eu sempre sei de coisas que são ditas por pessoas que têm essas ferramentas. E uma das coisas que as pessoas têm dito, que tem me deixado muito impactada, é o fato de que você precisa pensar e pesar 10 milhões de vezes o que vai dizer, porque, infelizmente, o que você diz não é a sua opinião. Não pode ser a sua opinião. É sempre o que o outro se sente ofendido com o que você disse. Então, você começa a falar dizendo, não quero atingir ninguém, peço desculpas se estou atingindo alguém. Ou seja, é sempre se protegendo primeiro, para depois poder dizer aquilo que pensa. Isso é muito complicado. Apesar de ter um lado bom, que é o fato de nós nos lembrarmos que o outro não é obrigado a escutar minhas opiniões racistas, sexistas, homofóbicas, só porque é minha opinião. Então, isso também, de um lado, isso é bom. Mas, por outro lado, tornou-se uma vigilância tão absurda que não são só os seus dados que têm sido roubados. A sua vida, a sua integridade, a sua qualidade mental tem sido roubada por conta de você se sentir vigiado 24 horas. E uma coisa que você não trouxe, e eu acho que não era nem a discussão que era para ser trazida aqui, mas acho que vale a pena porque Foucault, ele é atemporal, do meu ponto de vista, ele é atemporal, é o quanto o ensino remoto nos colocou diante de uma família e de famílias que não nos conhecem, que não sabem que informação nós temos, não sabem por que nós falamos o que falamos e tendem a nos julgar, tendem a usar os seus filhos que estão na tela assistindo às nossas aulas como controladores das nossas falas, das nossas posturas, dos nossos comportamentos. Então, nós estamos vivendo numa realidade remota em que a vigilância se tornou profundamente pior. Ao mesmo tempo que nós podemos ter pessoas que assistem às nossas aulas concordando com o que nós estamos falando, uma boa parte dessas pessoas, além de não concordar, vão usar contra nós o que nós faríamos com muita naturalidade numa aula presencial com pessoas adultas e que sabem que de onde a gente vem, da formação que nós temos, nós somos capazes, temos qualidade para dizer o que dizemos. Então, Foucault é atemporal para pensar isso, para pensar o quanto a manipulação do não dito, do não visto, do não conhecido tem se tornado evidente nessas aulas remotas. Então, eu acho que é um outro debate, é uma outra discussão, e aí eu concordo com você, ela é uma discussão assustadora, porque eu só saberei se estão usando contra mim o que eu disse quando chegar na minha porta uma intimação, ou quando meu nome estiver numa rede social sem que eu nem saiba, eu nem tenha acesso. Por falar nisso, eu me lembrei, hoje saiu uma matéria no jornal de uma moça, e aí rapidinho, já estamos terminando, entrou no Uber e disse ao motorista do Uber, eu estou muito cansada. Quando chegar em Salvador, ela estava em Lauro de Freitas, chegar em Salvador, você, por favor, me acorde. E fechou os olhos e cochilou. Esse motorista do Uber, de posse de um celular, filmou essa pessoa deitada, recostada no encosto de um carro, e começou a dizer, tá vendo aí? Garota de programa, a noite toda trabalhando, e agora está aqui, ó, morgada, e colocou isso na rede social. Assim como ela não tem rede social para estar toda hora usando, eu não tenho nenhuma, ela não está usando toda hora. Uma amiga viu e perguntou o que aconteceu. Ela era conhecida na rede social como prostituta, como garota de programa, porque um cidadão usou os dados sem permissão e colocou isso na rede social. E ela hoje não pode aparecer, ela hoje está extremamente mal, emocionalmente abalada. Por quê? Porque nós esquecemos o respeito, o cuidado, a empatia com as pessoas. Então, Foucault é altamente atemporal, porque o poder que Foucault, em algum momento, sinalizou que estava relacionado às instituições, eu acredito que ele nunca tenha pensado o quanto o ser humano tem poder sobre o outro e o quanto ele é capaz de destruir, pelo poder, a vida do outro. Eu acho que Foucault não conseguiria nem atingir algo desse tipo, mas é o que estamos vivendo hoje, infelizmente. Infelizmente. É isso. Exatamente. Enfim, né? Assim, como eu disse, né? O mundo digital ele traz consigo muitas coisas positivas, mas a carga de
desde a espetacularização de si mesmo, desde de eventos como esse que você fala, né? Essa exposição interna, externa. A gente sai de um momento da história onde o homem era viril e forte, né? Para agora uma necessidade de like muito grande, assim, de ser visto e de se sentir nesse lugar, né? Então a gente tem um outro homem, um outro ser humano, uma outra perspectiva, uma outra demanda que, enfim, é como eu disse, é necessário que a gente entenda qual chão a gente está pisando, né? Eu vou fechar minha câmera e fechar o microfone para você poder se despedir das pessoas que estão lhe assistindo, mas eu só queria dizer a todos vocês que estão aí que nossa organização não é só minha, da professora Eliette Barros, do professor Eduardo Cambruzzi, mas é com certeza de Bruna Santana, de Norma Cristina, de Davidson França e de Loaci Silvestre. São pessoas, como todos nós, que se dedicaram para que esse evento fosse o melhor possível. Muito obrigada a vocês todos e todas pela presença no evento. Espero encontrá-los em outros eventos que nós com certeza organizaremos. E Samuel, eu disse no início e eu repito, para mim você é a alegria maior do que qualquer dos outros palestrantes, não porque você é mais importante do que ninguém, mas é por causa da sua coragem, da sua determinação em sendo discente, ainda em formação, se colocar desse jeito, né? Propor uma discussão, um debate com tanta maestria, com tanta segurança, com tanta responsabilidade, não se diminui em nenhum momento por não ter um título de mestre ou de doutor, jamais. Eu acho que você se torna representante para todos os seus colegas de computação, matemática e ADS, para entender que todos somos capazes de trazer uma discussão, expor uma ideia, elaborar um tema e poder apresentar. Não tem nenhum bicho de sete cabeças, nem estamos aqui para julgar ninguém, certo? Então, mais uma vez, muito obrigada, de verdade. A minha alegria é pessoal, a minha empatia a você também é pessoal e de muita alegria, e eu sempre te colocarei como representante das possibilidades para os demais. Então, muito boa noite, mais uma vez, muito obrigada. Eu me despeço de você, mas eu vou deixar você se despedir dos seus espectadores que estão até agora te ouvindo. Ai, que massa. Eu quero agradecer a todos que se fazem presente. Falar sobre Foucault é uma coisa que mexe muito comigo, porque começou com uma relação muito intrapessoal, né, de mim para comigo mesmo. Depois que eu entendi que eu poderia utilizá-lo nas minhas relações acadêmicas, isso se tornou ainda melhor. Obrigado a todos que se fazem presentes. Eu não vi quem está aqui, mas imagino que muita gente que mandou o convite, meus amigos também. Agradeço a todos, é isso. Muito obrigado pelo convite, Pro. Assim que você me enviou a mensagem, em seguida, eu preciso falar sobre isso, é algo que eu vejo que é muito importante para as pessoas refletirem consigo mesmo, e espero que isso se exerça de algum modo. Obrigado a todos e todas.